Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando, vésperas de Natal, os dias maravilhosos, onde algumas pessoas falem da satisfação, outras pessoas falem da tristeza, outras pessoas falem do passado, como é que era, mas Natal é uma época maravilhosa, de energias, de sentimentos. Hoje está participando comigo a minha parceira de trabalho, Andresa, que me acompanha nos podcasts, que está nos bastidores. E a gente tem, com certeza, Andresa, o que nós conversamos, a nossa troca, daria muitos podcasts. Porque a gente vira cúmplice em ideias, em pensamentos, em fatos e relatos a vida como ela é. Nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube, para ver todos os programas que já têm acontecido. Andresa, se apresente. Sou Andresa, sou mãe, sou assessora da doutora Edith. Muito feliz em estar aqui, sempre participando e vivenciando cada podcast com tantas experiências, com tantas novidades, tanta informação. A gente que está no bastidor, a gente se emociona, a gente é um misto de sentimentos ali. E eu acho que foi uma experiência incrível, né, que a gente teve esse ano com esse podcast. Tantas histórias contadas, tanto a acrescentar na vida. A Unimídia, né, que embarcou nesse projeto, loucura. Nessa loucura boa junto com a gente, né? Sim. E eu acredito que tem transformado e ajudado a vida de tantas pessoas, com tantas experiências, porque a gente que está assistindo nos bastidores e os programas, a gente se identifica com tantos acontecimentos e com tantas informação, né, que a gente precisa. Então, hoje eu queria que a gente falasse sobre esse final de ano, sobre esses sentimentos, sobre essas angústias, sobre a pressa que as pessoas têm nesse último mês do ano, assim como se o mundo fosse acabar. Né? E é um misto de sentimento, de emoção, de tristeza, onde tudo que decorreu durante o ano, ele parece que ele se acumula no mês de dezembro, né? E as pessoas ficam tão... E querem resolver. O podcast, muitas vezes eu sei que todos programam muitas coisas. Nós programamos em cima da hora com um bate-papo nosso hoje de manhã. E a Andresa me fez algumas perguntas. E quando se fala do Natal e do Ano Novo, nem sempre aquilo que é tão bom para mim, mas a gente vai dar algumas dicas, é tão bom para outra pessoa, Andresa. E eu, nos meus pacientes, então me chamo Edith Wendland, sou neuropsicóloga, faço avaliação neurológica para quem está começando a assistir agora. E aí eu vejo muitas alegrias e muitas angústias. Sentimentos diferentes. Nosso cérebro funciona, Andresa, de uma maneira diferente. Mas o comportamento desse Natal pode fazer a diferença para a tua vida. Pode ser um divisor de águas para a tua família daqui para frente. Porque cada pessoa que diz que tem uma angústia tem um fato que aconteceu. Nós somos o passado. Nós vivemos o presente e nós vamos para o futuro. E esse futuro depende agora desse presente. É muito louco. Esse Natal, você pode construir os natais futuros. Sim. Construir natais para a tua família. Construir Natal para os teus netos. Andresa, hoje de manhã nós falamos de um tema muito, muito importante para ajudar pessoas. Mamãe e papai, o que você fala do Natal? O que você expressa? Qual o sentimento que você tem?
Quando uma criança pede, quando teus filhos pedem, eles têm 7, 8 aninhos e saem daquela idade, Andresa, eu quero que tu fala da tua filha, e dizem assim, eu tenho um neto, Benício, beijo. Na próxima vez vocês vão estar aqui. E aí o Benício, eu conto para eles que Papai Noel existe. Sim, isso lá em casa é uma coisa assim que eu sempre preservei muito essa ingenuidade, esse sonho, assim, essa forma lúdica, né? De tratar o Natal. Então, ela faz carta pro Papai Noel, tá lá na árvore. Então, a gente já faz a árvore com bastante antecedência, já quando depois que passa finados, a gente já monta a nossa árvore, porque é um período tão lindo esse pré, né? Essa preparação pra chegada do Natal. E ela curtir essa coisa de fazer a cartinha do Papai Noel, de sonhar, né? Com as coisas que ela deseja. E alguns a gente realiza e outros a gente fala que é com o tempo, que o Papai Noel vai, né, ao decorrer da vida dela, nem todos os sonhos também se realizam, que ela tem que continuar sonhando, mas ela não pode também se frustrar se aquele pedido dela não se realizar naquele momento. Às vezes ele não é a hora, talvez vai vir mais tarde, num outro momento, né? Mas assim, eu acho que a criança, ela tem que ter essa... A Maria Eduarda já tá numa fase dos 7 anos ali, que eles já começam meio que a entender o que o pai compra, o que o Papai Noel traz. Então, assim, ela tem um pouco dessa noção que, tipo, tem coisas que eu acho que minha mãe... Ela tá saindo. Ela tá saindo, mas ainda tem aquela coisa de, eu vou fazer a cartinha pro Papai Noel, porque esse dia ela falou, mas eu acho que o Papai Noel é você que compra, né? Eu falei, não é assim, as coisas não são assim, você sabe da história do Papai Noel, a gente sempre alimentou muito bem isso, e eu acho que quanto por mais tempo ela for criança e ver isso... Andresa, assim, ó, como os meus pacientes e os pais, hoje ainda existem muitos pais e a maioria da população humana no mundo. 12, 13 anos, Papai Noel não existe. Eles gostam de expressar e às vezes os pais são culpados disso. Quando vem a mim, os meus pacientes perguntam assim do Papai Noel, e a mãe diz, ela já sabe que não existe Papai Noel. E eu olho para aquela criança na frente da mãe, Andresa, e eu digo, sim, Papai Noel existe. Atenção, papai e mamãe, vovó, e você que tem 12, 13 anos, ou 10, ou 40, 50, Papai Noel é energia. É o encanto, né? É o encanto. E essa energia, quando a gente explica para eles, quando eu digo, Papai Noel é tanta energia que o cara que é muito bom, ele pode ser Papai Noel, ele vai se vestir. E tem uma coisa, vocês já viram? Isso vale para você que fica assim, Papai é uma mentira. Não. Andresa, Papai Noel é energia. Vamos cada um duplicar isso, que é uma energia tão boa que quando ele joga a bala, todo mundo corre para pegar a bala. Sim. Olha que coisa mais fantástica. E assim, os adultos também, claro, que cresceram com isso, também continuam com esse sentimento. Por mais que a gente, lógico, a gente cresceu, a gente não tem mais essa parte lúdica, mas a gente gosta dessa coisa do Papai Noel. Mas claro, a gente tira foto. A gente tira foto com o Papai Noel, a gente acha lindo, a gente vai falar com o Papai Noel. Então, assim, eu acho que a gente... É lógico que tudo veio da criação da gente, que a gente foi criada com esse sonho, com essa magia do Natal, né? E independente da questão religiosa ou não, eu acho que a emoção e o que a gente transforma aquele dia muda muito a visão das crianças, porque eles se identificam pelo que o adulto acha, né? Então, se eu passar para ela que eu não acredito em Papai Noel, que eu não gosto de Natal, ela vai levar isso para a vida dela. Sim. Né? Então, assim, eu acho que muda bastante a forma do que o adulto, da forma que o adulto lida com essas... E o que ele passa. E o que ele passa, né, pra criança. Pra amiga, você é o grande... mesmo sem roupa, você é um Papai Noel. Sim. Que pode passar energia boa. Nós estamos numa época, Andresa, que a gente hoje de manhã estava conversando sem saber de podcast, nada. O quanto é uma época pesada. Pesada. Para muitas famílias que perderam seus filhos, que de repente, muitas vezes a gente deixa de falar de energia boa. Sim. Para falar, não existe, não isso.
independente da tua dor, do teu sofrimento, viva o Natal, viva o Ano Novo, leva isso para quem está contigo aqui. Quem não está mais, olha, quem não está mais já vai te passar essa energia no universo, na vida, cada um com sua crença, mas tenta fazer alguém feliz do teu lado. Eu acredito que esse final de ano é uma época que eu chamo que é a época da saudade. A gente relembra das pessoas que já passaram na vida da gente, que hoje não estão mais aqui. Algumas pessoas eram centro da família, né? Os avós, geralmente, que concentravam todo mundo nesse período de Natal ali. E aí, quando a gente não tem mais as famílias, acabam cada um pro seu lado. Mas eu acho que a gente tem que continuar vivenciando esse momento com alegria e com gratidão pelos momentos que a gente já passou com eles. Aí, Andresa, assim, é tão importante isso que você falou. E para você que não tem vínculo com o Natal, para você pai e mãe, para você que tem amigos, tenta construir vínculo. Vou falar de algo que está muito recorrente nos natais, no Ano Novo e nessa véspera. Andresa, e eu vou falar com muita emoção, falando para você, mãe, que de repente está sofrendo isso. Acontece muitas famílias que vão se destruindo sem esse sentimento. Então, acredite em energia boa, acredite na festa da família, no renascer da vida. Eu acho que a questão do perdão, das pessoas não levarem tudo tão a ferro e fogo, né? Aí nós vamos conversar sobre algo que esse ano foi muito pesado, muito forte, o suicídio. Muitos, né? E eu, como profissional, como psicóloga e como neuro, de entender o cérebro e como isso funciona, a gente tem pequenos sinais. Ninguém faz nada sem dar sinais. A população humana no mundo inteiro não tem culpa porque ninguém fala disso. Andresa, o nosso programa, o meu programa, Fatos e Relatos, é para falar sobre a verdade da vida. É para falar como nós funcionamos. É para falar o comportamento do ser humano. E às vezes as pessoas estão tão na rotina, na correria do dia a dia, que elas acabam não percebendo alguns sinais. E às vezes as pessoas estão ali, ó, dando sinais, ou querem conversar e tu não consegue dar aquele 5 minutos de atenção. Mas consegue, em contrapartida, ficar 1 hora no celular. Sim. A tecnologia é importante, é fatal, é preciso, mas está destruindo famílias de uma maneira galopante. É bem aquele negócio, né? Ele une quem está longe e afasta quem está perto, né? Exato. A tecnologia. Andresa, assim, bom que esse programa está saindo agora, né, antes desse Natal, para você, de repente, se tocar. Eu vou usar o celular na noite de Natal? O que eu vou querer levar para minha avó e para minha família? Onde vai ser o Natal? Então, Fatos e Relatos, vou te contar, isso vale para você, vó ou mãe. Não abre a mão de fazer o Natal na tua casa. Queira se dedicar à tua família. Sim. Esses valores de fazer comida, de se dedicar, de não poder pintar as unhas porque não deu tempo, isso está se indo. E aí a gente pergunta, antigamente não tinha tanto suicídio? Não se tinha ouvia, tanta, né? tristeza. Tanta tristeza. E hoje, assim, se você observar, por que as famílias estão tristes? Quanto cada um vibra em ver o Papai Noel? Quanto nós ficamos felizes em chegar a essa data?
Sim, é uma data tão linda, né? Tipo, que a gente passou tanta coisa no decorrer do ano, que a gente espera tanto pelo ano melhor, e aí tu passa aquele ano inteiro de batalhas e conquistas e tal, e aí chega no final de ano, aquela magia e todo aquele encanto da emoção do final de ano, do Natal, as pessoas acabam se perdendo, né? Sim. De envolvimento, daí hoje as crianças ficam tudo no celular, não ficam mais vivenciando aquele momento, os adultos na mesa, sem conversar. Exato. Nossa região ainda é bem privilegiada. Se nós procurar a 1 quilômetro fora da cidade, de repente nós conseguimos ainda trazer uma árvore do interior para nossa casa. Mas estamos sentindo cada vez mais e mais e mais o moderno. O comercial, né? O comercial da época. Só do dinheiro, só do dinheiro. Da ambição. Ambição. Então, assim, que Natal, Andresa, assim, fala as tuas dúvidas, tuas angústias, mas assim, ó, que Natal nós queremos para nós? Uhum. Não interessa os natais que você passou anterior. Sim. Lembre daquele Natal onde os priminhos se encontravam. Eram famílias maiores. Eu acho que o fato já de estar todo mundo reunido, com saúde, né? Pequenos valores. Pequenos valores, de estar vivenciando, de estar com o pai, com a mãe, com os filhos, com os irmãos. Eu acho que todo mundo junto, acho que já é um maior presente de Natal, né? E aí tem uma coisa assim, ó. Andresa, a comida une. A comida une. Eu sempre falei isso, em qualquer momento. Amigos. Amigos. A comida faz a gente ter amigos. Porque é o lugar que todo mundo se reúne para comer, para compartilhar. Então, assim, ó, queira ir para a cozinha. Queira mostrar que tu sabe fazer um doce. Exatamente. Eu sei que muitas vezes é necessário a gente convidar, fazer banquetes, mas eu vou falar cérebro, alegria, satisfação. O que nos traz satisfação? Tudo, Andresa, que a gente não faz, a gente não tem como gostar muito. Exatamente. Mais que você pratica de se doar para a pessoa, Natal é doação. Não é o presente de 10 mil. Se você tem muito dinheiro, aí é pior ainda. Por que é pior? É muito fácil comprar, eu te dei um belo presente. Não. Compre coisas simples e senta no chão e brinca com essa criança. É o gesto, não é o valor, né? O gesto. E o gesto Exatamente. de viver, de brincar, e aquele filho ver que aquela mãe e o pai foram capazes de sentar no chão e brincar. Ele não vai se lembrar dos presentes caros. Ele vai, Natal, se lembrar do gesto. De levar um bolo para a vizinha. Na verdade, ele não vai se lembrar o valor que custou aquele presente. Não, mas ele vai sabe. se lembrar que ele estava sentado com o pai dele, com a mãe dele, que recebeu embaixo da árvore de Natal, que estava o presente ali, que ele abriu. Que ele fez o valor, cartinha. Independente que a do mamãe, valor. o papai ou a vovó deixaram o celular de lado. Por que eu falo do celular? Porque eu, como profissional, atendendo pessoas todo dia, ou presencial ou online, aplicando o teste, eu vejo, Andresa, pessoas extremamente viciadas. E aí o vício vem dos pais. Meu Deus, vem dos pais. Eles espelham tudo que a gente vê, né? Relatos. Eles repetem e replicam tudo que a gente faz. Então, que nesse Natal, você que está ouvindo esse podcast, você que está nos assistindo, tenha coragem de ser o Papai Noel dos outros, de levar energia, de levar alegria, de sorrir e de chorar. Eu não gosto do Natal. Eu escuto muito isso. Me dá muita tristeza. Não tem problema. Se anime em fazer coisa para os outros. Que só em você agradar... Você quer a receita do bolo, então? Eu fico muito triste. A receita do bolo te dedica a alguém. Leve uma coisa boa para alguém. Essa pessoa vai te retribuir tanto
na energia que se transfere, que simplesmente a tua tristeza vai embora. Pode fazer esse teste. Eu estou falando de cérebro. Eu estou falando com conhecimento de causa. Como o nosso cérebro funciona. Sim. Andresa, isso é sensacional. E eu acho que essa questão das pessoas não perdoarem, de estarem com problemas de família, às vezes pai que não fala com o filho que não fala com o pai, pessoas que ficam meses sem se falar, eu acho que é uma época pra gente repensar, né? Isso, renascer pra vida. Renascer pra vida, porque a gente vê que olha, na hora das... Andresa, até botei brilhos. Não, hoje tá? tu tá olha que toda chique. poderosa, né? Já clima de final de ano, né? Clima de final de ano. Natal. É. E hoje é tão bom. Brilhando. A gente pode comprar uma blusa dessa. Veja bem o valor disso. Vocês estão vendo um brilho, né? Ai, que chique. A gente pode comprar aí uma blusa dessas de R$1.000, mas pode comprar de 80. Eu achei de 80 e me acho uma gata. E vai fazer o mesmo efeito, isso? né? Porque de repente você me olha e diz assim, ai, como é legal ficar lá sentado com brilho. Não. Eu encontrei numa liquidação, eu digo, gente, 80. Sim. É sério, por que eu tô falando isso? Ser feliz com o que se tem, Andresa. E não precisa ser uma mega festa. Não. A maior felicidade é passar energia para os outros. Para os outros, exatamente. Isso é quase que tomar umas boas cachaças. E valorizar os momentos que a gente não deixe para valorizar só no momento da perda, né? Sim. Que a gente valorize quando estão presentes, quando estão vivos, quando estão todos com saúde. Assim, às vezes, Andresa, aí é uma coisa bem pesada. Me perguntem por que alguém toma decisões, nós estamos na véspera de Natal, toma decisões bem pesadas, como tirar a vida. Tirar a vida. Na realidade, em algum momento, essa pessoa ficou invisível. E dando sinais, e ninguém... imperceptível. E não é o dinheiro que vai amenizar isso. É aquele gesto, é ser Papai Noel para os outros. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, de um carinho, de uma atenção. Né? Ser visto. Papai Noel. Passar energia boa. Qualquer um de nós pode mudar esse Natal. Começando nesse Natal, olha, vou me doar. Como é se doar? Fazer o outro feliz. Sim. E Andresa, assim, esse ano que passou, nós fizemos muito podcast e você participou de tudo. Eu gostaria de deixar essa mensagem para todas as famílias. Você tem 4 e passe isso para as crianças. Se doar. Ensine isso para seus filhos. Ajudar. O quanto dar amor, carinho, atenção, né? O quanto teu filho, depois da ceia, levanta e vai lavar a louça. Nós estamos falando de uma coisa básica. E que a louça vai existir. O quanto os outros te admirar. Nós tivemos antes um podcast, falamos do elogio que é necessário. Como é bom ser elogiado. Mas para ser elogiado a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, assim, que os valores simples da vida... O elogio também não é uma questão de as pessoas reconhecerem, né? Meu Deus, é mas se nós não fizer nada... Nada, não vai fazer nada. Se nós não puder... o elogio tem que partir de mim para receber. Para receber. Então, isso é tão complexo. Esse é o verdadeiro Natal. Coloque 5 horas da tarde já músicas natalinas. Embale as pessoas. Abre as janelas e deixa que quem passa na rua escutar uma música natalina desde agora, desde hoje que é sexta-feira. Ouvir uma música natalina. Isso é cafona. Eu acho que a música cura. A música cura, Andresa. A música cura. Mas hoje se encontra o jovem, o adolescente e não adolescente. E aí,
os pais de meia idade, eu já sou vovó, e a alegria de ver meus netos, eles ainda vêm para ninguém. De repente o Benício acredita, mas assim, ó, todos sabem que não existe, mas o Papai Noel vai lá em casa sim. Sim. E todos riem, todos se divertem. Então, eu vou encerrar esse programa, depois eu quero que tu fale 2, 3 palavras, mas para encerrar, seja você o Papai Noel para alguém. Construa energia boa. Se doe, né? Se doe. Por um momento, por um minuto. Esqueça ver um defeito dos outros. É tão simples você olhar e elogiar. O elogio transforma, o elogio traz saúde, o amor traz tudo isso. Faça alguém feliz e teu Natal vai ser espetaculoso. E conte para os outros que o Natal é bom, que a gente tem que acreditar. Cultive coisas boas, né? Isso. Acredite em coisas boas, ouçam coisas boas, né? O que você diria para nós encerrar esse Natal? Eu diria que é um ano de muita gratidão, né? Que as pessoas têm que ser gratas por acordarem todos os dias, estão tendo mais uma chance de recomeço. Então acho que a gente se reconecta e se reinicia todos os dias, né? E eu acho que uma das formas que foi assim uma lição para mim de vida é que os valores a gente tem que estar sempre com as pessoas que a gente ama e dando o melhor de si. Às vezes um abraço, uma palavra ou um chocolate que tu viu no mercado e tu sabe que aquela pessoa vai gostar. Então são, às vezes, coisas tão pequenas assim, mas que mudam o dia, que mudam a vida da gente, né? Que Andresa, transformam, né? Eu vou até te interromper. Você tem uma qualidade ímpar. Menina, esse ano foi muito bom, que a gente começou uma parceria. Graças a Deus, Sou muito grata. E ela dá presente. Ela agrada. É uma característica. Obrigado capaz. a Deus por você. Às vezes só um bolinho para adoçar o dia, né? Obrigada por estar no meu caminho. Eu que agradeço. A minha fazer chorar. Eu que tenho que agradecer. Amigos de 40 anos, de 60 anos, eu tenho 65. Não tem preço. Esse é o Natal. Que, assim, encontrar as pessoas para trabalhar junto. Não, e as pessoas, eu acho que tudo tem um porquê e as pessoas não se encontram por acaso, né? Não. Eu conheci a doutora Edith num momento muito difícil da minha vida e assim, eu acho que as pessoas, da mesma forma que hoje a gente teve um convidado aqui no outro podcast, o Marcelo, então eu acho assim, ó, as pessoas não passam da nossa vida por um simples passar, um simples esbarrar. Então, algumas pessoas a gente esbarra, outras a gente de fato encontra e leva pra vida para sempre, porque todas vão deixar uma marca, seja ela ruim ou boa, mas só a gente tem que saber lidar. Porque às vezes a gente transforma algumas mágoas em coisas tão grandiosas que a gente esquece das coisas boas. Então, assim... Eu já tinha encerrado o programa, mas eu vou dizer... Andresa, eu tenho obrigação de falar algo. Para você, casal, que está separado e que tem filhos, esquecem de vocês e pensem nessas crianças. Sim. E falem bem desse pai e dessa mãe. Isso é Natal. Leve o melhor para teu ex-marido ou tua ex-mulher. Sim, são relações que às vezes são ciclos que se encerram, mas a família continua. Sim. Ele continua sendo pai, ela continua sendo mãe, e eles continuam se respeitando. Como eu sei que hoje isso também se separem por qualquer coisa, né? Sim. A gente vai ter um podcast sobre isso. Mas faça teu filho feliz. Esqueça um pouco de você. Sim, e assim, ó,
é possível se tornarem amigos, é possível... Muito, eu sou muito. experiência própria que é possível ter um bom relacionamento, é possível continuar uma família de forma diferente, cada um seguindo o seu caminho, mas Andressa, vai ser sempre a esse família, é o caminho. né? Vai ser sempre uma família. De uma maneira diferente. De uma maneira diferente, cada um sendo feliz de uma maneira diferente, né? E nesse Natal, não faça teu filho escolher se ele quer ficar com o pai ou a mãe. Sim. A pessoa que entrou na tua vida depois que tu teve um filho precisa entender que teu filho é teu. Com certeza. E que aquele pai ou aquela mãe é dela. E não fazer aquele filho sofrer. E o filho, para não fazer isso são marcas para a vida, tá? Sim. Então, assim, faça um Natal de verdade, de união, de paz. E com essa mensagem de da respeito, união, né? da paz, vamos encerrar esse podcast da melhor energia possível. Pense com aquele pensamento: se eu melhoro, tudo melhora. E eu vou dizer uma coisa que a doutora Edith fala, e tá tudo excelente. Né? Tudo excelente, pode O mundo tá cair. pegando fogo, tá tudo caindo, e ela diz pra mim, tá tudo excelente, plena. E eu tentei passar isso pra neta, que se formou em medicina. Disse: Ana Luísa, nunca tem problema. Por pior que seja, que Deus abençoe ela, que se formou tão jovem e que tem que ter tanto equilíbrio para lidar com pessoas. Com certeza. Esse equilíbrio nós também precisamos. Sim. Mas Que tu é bom que mestre, você né? Ai, Jesus. esse podcast pra gente se emocionar e chorar. E para dizer para você que eu não conheço, 2026 vai ser muito abençoado se nós for com esse pensamento. O dinheiro que você quer, se você acreditar com o ar que tu respira, tu vai ter. A minha história é uma história que se eu contar, meu Deus, todos vão ficar pensando: é possível, se eu conseguir, você consegue. E muita união, muita saúde, porque todos somos iguais. Todos somos iguais. Atenção. Você, meu amigo querido, que a gente tem que cada ano se constrói mais, levar para a vida. Minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, cunhados, eu quero deixar essa mensagem. Meus filhos, a nora é filha, o genro é filho. E meu querido marido, que a gente faz podcast e não fala da família, porque não é o caso. Feliz Natal, amo vocês. Andressa, que bom que você está aqui. Feliz